Boa noite, Canguru Capoeira, Projeto Ginga Camaradinha, Beca Malamandingueira, Mestre Biro, Muzens Arco Verde, João Pedro. Oi, João Pedro, tudo bem? Boa noite, Canguru. Flavinho Capoeira, São Paulo. A galera tá entrando. Quem mais? Formando Banim. Flavinho Capoeira. Azkaban, boa noite, Flavinho. Eric. Figurão, boa noite, Figurão. Abreu. Ricardo de Abreu. Oi, Carroça. Carlos Henrique. Mestre Canguru, Massapê, Rio Preto. Ah, olha aí o Mestre Canguru. Arte de Bamba. Boa noite. Wellington. Zenga de Oliveira. Criador motivacional. Boa noite. Tudo bem, Azkaban? Washington. Anderson Teixeira. Graduado Gaspar. Boa noite, cientista. Cientista capoeira. Ah, o Figurão lá de Moçambique. Boa noite, Figurão. César. Rômulo, Alfinete. Royal. Rômulo. Salve, família, como vocês estão? É nóis, bora colocar pressão. É o seguinte, eu não sei que diacho que passa hoje na televisão à noite. Só vou falar pra vocês que esse canal de televisão aqui vai entregar mais coisa do que qualquer coisa que vocês já viram no mundo da capoeira. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês aí. Hoje eu vou botar pressão. Escreve aí pra... Pera aí, deixa eu ver, tem uma galera aí. Gente, é o seguinte, vamos falar de coisa importante hoje pra capoeira. A capoeira... É o seguinte, a capoeira tem um problema muito sério. Muito sério. Eu criei um lema, gente. Capoeira ajuda a capoeira. Eu tenho aqui para vocês, eu vou entregar um conteúdo inédito. Nunca entreguei antes esse conteúdo, estou abrindo os números aqui para vocês. Hoje é domingo, eu poderia estar no cinema com a Lindinha. Vai no cinema? Vamos. Faz tempo que você não me leva no cinema, hein, moça? Não, você não me leva. Você liga, mulher não me leva no cinema. A gente podia estar no cinema, namorando, podia estar passeando no shopping, a gente podia estar fazendo um monte de coisa, lá na casa da minha sogra, Comendo. aguentando ela. Tô aqui, ó, vim trazer conteúdo para vocês. Então presta atenção no seguinte, capoeirista ajuda capoeirista. Eu criei esse lema. Capoeirista ajuda capoeirista. Vamos fazer o seguinte. Eu vou começar essa live, só que vocês têm a obrigação de ajudar outras pessoas. Eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda dentro da capoeira. Precisa de ajuda com seus projetos sociais, com seus trabalhos de capoeira. Pega esse aviãozinho e manda para mais 2, 3 pessoas aí que ministram aula de capoeira. Para algum mestre que passa por problemas financeiros, para algum mestre que precisa aprender a captar recursos para suas aulas de capoeira. Escreve aí para mim, então manda para alguém aí que eu vou soltar o bambu. Escreve aí para mim, se você dá aula de capoeira. Quem dá aula de capoeira, escreve aí. Eu dou aula de capoeira. Quem dá aula de capoeira, escreve aí. Escreve aí para mim. Gente, daqui a pouquinho eu vou responder perguntas, tá? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para entregar.
É um conteúdo inédito que vocês não viram. Aliás, vocês só... Ó, eu dou aula de capoeira, escreve aí. Quem precisa de captar grana para dar aula de capoeira? Eu dou aula de capoeira, eu dou aula de capoeira. Ó, quem não dá aula de capoeira, faz o seguinte, manda para o seu professor essa aula. Se você não dá aula, manda para o seu professor que dá aula, gente. Manda para o seu mestre. Sabe por quê? Senão você precisa ajudar eles. Eu vou entregar conteúdos inéditos aqui para vocês hoje. Então, se você não dá aula de capoeira, manda para quem dá aula. Ajuda outra pessoa. Não seja egoísta. Não queira o conhecimento só para você. Quando você ajuda outras pessoas, o universo, ele dá de volta tudo que você faz de bem para outras pessoas. Então eu estou aqui. Por que eu vou ajudar vocês? Porque a cada dia que passa eu prospero mais. Então eu vou ajudar as pessoas. Então ajudem o próximo. O capoeirista ajuda capoeirista. Capoeirista ajuda capoeirista. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então pega essa live e manda para mais 10 pessoas, gente, que dão aula de capoeira. As pessoas precisam, a gente precisa fazer uma corrente, a gente precisa se unir em prol do crescimento da capoeira. E se nós capoeiristas não fizermos isso, se vocês ficarem esperando aí por outras pessoas, vocês não vão conseguir elevar o nível da capoeira. Tem gente que tem esse conhecimento, dono de grupo de capoeira, que não passa isso para vocês. E não é porque eu sou dono de um grupo internacional que eu não vou soltar o conhecimento aqui. Então o que eu vou trazer para vocês hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Então eu vou começar a sortar o bambu aqui para vocês. Eu e a minha esposa, nós passamos aí nos últimos anos 1,2 milhões de reais em projetos sobre leis de incentivo, através das leis de incentivo. 1,2 milhões de reais. Nós escavamos aí durante a pandemia como escrever projetos sociais. Nós investimos muita grana em conhecimento, em cursos. Só que os cursos, o que a gente identificou que esses cursos eles abriam muito aberto, nada específico pra gente da capoeira, né? Era muito aberto. Então não tinha algo assim para falar sobre capoeira. Só sobre capoeira, captar recursos para quem dá aula de capoeira, captar recursos para quem vive de capoeira, para quem dá aula de capoeira em praças, em associações, em centros culturais, em academia, para quem tem um espaço de capoeira na garagem, para quem quer fazer um evento. Não tinha nada disso. Quando nós fazíamos perguntas para as pessoas que estavam ministrando o curso, elas não conseguiam ser diretas, para que a gente pudesse entender especificamente para o nosso segmento, que é a capoeira, ok? Então, qual é a parada? A gente investiu muita grana para trazer esse conhecimento para vocês aqui. Então, o que a gente descobriu? Né? A gente descobriu durante a pandemia, que foi o tempo que a gente teve a oportunidade de estudar ainda mais. É claro que agora a gente está se aprofundando ainda mais em leis. A cada dia que passa, a gente se especializa mais em leis de incentivo. Então, anota aí, se você não pegou o papel e caneta, pega o papel e caneta e começa a anotar. As leis de incentivo. Quais são as leis de incentivo que você pode captar recursos para suas aulas de capoeira? Quem tem um projeto social aí, gente? Quem dá aula em um projeto social? Quem dá aula em projeto social aí? Escreve aí para mim. Quem que dá aula em projeto social aí? Você dá aula em projeto social? Você tem um projeto social? Porque muitas vezes vocês têm um projeto social, mas vocês só têm ele como uma ferramenta de transformação. Vocês ajudam muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, adultos. Vocês geram a coisa mais importante, que é a transformação. Mas com uma limitação, né? Mas com limitações. E qual é a maior limitação de vocês? Por que os projetos de vocês não expandem? Assim como qualquer outra coisa? Por falta de grana. Por falta de grana.
Olha lá, eu dou aula em projetos, eu dou aula em projetos, por falta de grana. Então, por falta de grana, você começa a ficar limitado. Você quer fazer um batizado, uma troca de corda, e na hora de fazer o evento começa a vir o problema. Porque se você dá aula num projeto social, você faz tudo por sua conta própria. Você começa a tirar dinheiro de dentro da sua casa para alimentar o seu projeto social. Como, por exemplo, eu já fiz muito isso. Eu sei o que eu estou falando. Nós já fizemos muito isso. Nós sabemos o que nós estamos falando. Você vai fazer um batizado e troca de cordas, aí o aluno não consegue pagar. E nós, que levamos transformação de vida para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, o nosso coração fica esmorecido. Ele fica mole, a gente fica com... Não é dó, né, gente? É que a gente quer ajudar o tempo todo. Então, o que a gente vai e faz? A gente vai, compra a corda, compra a camiseta e compra o uniforme e tira o dinheiro de dentro da nossa casa. Porque nós não sabemos captar. Nós não! Eu não sabia, agora eu sei como captar recursos. Nós não sabemos como captar recursos para essas crianças. E muitos de vocês devem fazer assim, como eu fazia antigamente, hoje eu não faço mais isso. Vai numa padaria pedir um patrocínio. É uma choradeira para o cara te conseguir 10 pãezinhos. Meio quilo de mortadela. Quando se malha, meio quilo de mortadela. Vai no restaurante da esquina para o cara te dar 2 marmitex. É um Deus nos acuda, só para você colocar o nome na camiseta. Então, esse tipo de sofrimento que vocês passam, eu já passei e muito. E muito. Esse tipo de sofrimento que vocês passam, eu já passei muito. Hoje não mais, porque eu aprendi a escrever projetos, nós estudamos como escrever projetos específicos para capoeira, tá? Daqui a pouquinho eu vou responder todas as perguntas de vocês. Ó, eu tô vendo aqui uma galera já mandando várias perguntas. Segura essas perguntas aí que a gente vai responder elas para vocês, tá ok? Então, gente, chega de passar perrengue. Chega de passar perrengue e de achar que não tem dinheiro para capoeira. E isso é uma mentira que foi contada para nós durante muito tempo, e não só uma mentira. É um tesouro que sempre foi escondido pra gente. E muitas pessoas, muitos donos de grupos de capoeira, os maiores grupos de capoeira sabem disso. Isso é chocante, gente. Muitos donos de grupos de capoeira grandes sabem disso e não contam para os seus alunos. Isso que me deixa... Na verdade, eu não fico triste nem chateado, porque cada um tem o mestre que merece, cada um tem um aluno que merece. Tudo faz sentido, ok? Mas é chocante que tem muita gente que pega esse recurso e, ao invés de explicar para os alunos que eles também podem fazer isso, não, eles captam o recurso, ganham dinheiro, colocam o aluno para trabalhar e não fala para o aluno que dá aula que ele pode também fazer a mesma coisa, sendo que os dois poderiam estar ganhando dinheiro. Isso é uma das coisas mais complicadas, né? E mais, entre aspas, desonestas que nós temos visto nesses últimos anos. É que grandes grupos captam dinheiro, mas não falam para as pessoas, não falam para os seus alunos, não falam para os seus associados, que os associados também podem pegar. Aqui dentro da minha escola, a gente ensina os nossos professores como captar recursos. Se eles vão pegar ou não, isso é um problema deles. Mas que nós ensinamos, nós falamos, nós abrimos o jogo, a gente sempre age de maneira clara e honesta com todos que estão dentro da escola, para que eles possam crescer junto conosco também. E nós não só escrevemos projetos para eles, mas como ensinamos o caminho. Então vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas de vocês. Leis de incentivo. Leis de incentivo. Vai botando pressão aí. É o seguinte. Leis de incentivo, gente. As leis que existem várias, dezenas. Mas tem algumas bem específicas que você pode escrever projetos com mais facilidades. Anota aí. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a lei de incentivo mais conhecida? É a mais conhecida, é a lei federal, né? Então, ela é, digamos assim, apoiada pelo dinheiro federal. Então, esse dinheiro é distribuído dentro da cultura através de uma plataforma onde vocês que propõem, né, as pessoas que propõem projeto,
inscrevem os seus projetos lá, suas ideias, para captar recursos. Então, a Lei Rouanet é a lei que vocês já devem ouvir falar o tempo todo, né? Porque grandes artistas, grandes empresas que promovem cultura captam recursos com essa lei de incentivo. E ó, a gente falou da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a que dá mais dinheiro? É uma das que mais dá dinheiro. É uma das que mais dá, né? Então, e muitas capoeiristas acham que por ser esse nome assim, Lei Rouanet, e eles não terem um conhecimento científico da lei, acham que é improvável deles captarem recursos através dessas leis. Eles acham que só os grandes artistas ou pessoal do cinema, da rádio, da televisão conseguem captar recursos, né, através da Lei Rouanet. Não! Você, capoeirista, você pode captar também. Há um caminho e vários grupos de capoeira captam recursos através da Lei Rouanet, tá? Então você também pode captar recursos, sim. CNPJ e CPF? CNPJ ou CPF. Lógico que vai ter uma mudança de valor, né? Porque você, como pessoa física, vai pegar, às vezes, um valor mais baixo. E como empresa, você pega um valor mais alto. Você pode propor, nas duas situações, um projeto pela Lei Rouanet. Então, olha só, anota aí novamente. Você pode captar pela Lei Rouanet tanto CPF, pessoa física, quanto CNPJ, pessoa jurídica, empresa. Então, dá para captar das duas maneiras na Lei Rouanet. Anotaram aí? Então, é muito importante tirar essa dúvida. A Lei Rouanet você consegue captar dessas duas formas, CPF e CNPJ. O que diferencia uma coisa da outra? É que com o CNPJ você consegue pegar mais grana, sim, com o CPF é menos. É pouca grana com o CPF? Não. É uma baita de uma grana, tudo depende do projeto que você quer escrever. Dá para escrever um projeto de 10 mil? Dá. 10 mil aí você consegue escrever facilmente. Você pega projetos de 50 mil, 30 mil, desde que seu projeto esteja bem escrito, bem justificado para captar esse recurso para fazer ele acontecer. Com o CPF, então dá para pegar 50 mil, 100 mil, 200 mil. A gente sabe o mínimo que você pode inscrever com o CPF? Com o CPF, se não me engano, 2 projetos com propósitos diferentes. E valores? Valores vai depender muito do segmento, do tipo de projeto que você vai propor. Então, dependendo do tipo de projeto que você vai propor, você consegue captar uma bela de uma grana através da Lei Rouanet. Tudo bem? E quando a gente fala de lei, vocês estão vendo que a gente não está utilizando nenhum termo técnico aqui? Não precisa. Não faz sentido a gente utilizar termos técnicos e aprofundar na lei. Não. A gente não precisa usar termos técnicos. A gente está explicando aqui para vocês de uma maneira bem clara e simples para que vocês possam entender e entender que tem um caminho. Esse é o ponto mais importante, tá? Agora, vamos lá. Nós falamos da Lei Rouanet, agora a gente vai falar de uma segunda lei, que é o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, ele existe justamente para apoiar as culturas locais, né? E aí ele está também atrelado aí, ligado aos estados, municípios, e aí você tem que escrever um projeto diretamente a essa instituição para que você possa captar recursos para executar seu projeto, né? Existe um fundo de cultura nacional, então o nosso país ele tem uma reserva aí que é garantida todo ano para distribuir aos produtores culturais do país. Então, você pode escrever um projeto, para a Lei Rouanet, você pode escrever um projeto para o Fundo de Cultura. Ok? Deu para entender? Então, além da Lei Rouanet, tem o Fundo de Cultura. Vamos agora para a terceira lei. Anota aí. Só para vocês terem ideia, a quantidade de leis que tem para vocês escreverem projetos. Essas são algumas, né? Essas são algumas. Tirando editais, que a gente não está falando aqui de editais. Isso, calma aí. Vocês vão ver o que a gente vai entregar para vocês aí, já já. Agora, eu acho que essa é a bebezinho? Não, não é a bebê, né? A bebê é o Paulo Gustavo. É o Paulo Gustavo que foi a última. Então, ó, Lei Aldir Blanc. Eu acho que essa daí é o que vocês mais
entre aspas, devem ter... Quem já escreveu algum projeto para lei de incentivo, escreve aí para mim. Quem já escreveu algum projeto, escreve aí para mim. Quem já escreveu e passou o projeto. Lei Aldir Blanc. Eu acho que essa foi a lei mais fácil de passar projetos, né? Foi porque ela foi muito emergencial, assim que aconteceu a morte do Aldir Blanc, foi lançado, então... Ele morreu de Covid, né? Foi de Covid, então foi lançada, assim, de imediato a lei de emergência. Então, de emergência, ela estava ainda sendo estruturada. Foi estruturada só o basicão ali para poder distribuir recursos para as pessoas que estavam sem emprego na parte da cultura por conta da pandemia. Vamos falar o brasileiro aqui. Foi feito nas coxas. E aí muita gente captou dinheiro e não chegou nem a comprovar o gasto desse dinheiro. Só que agora eles... Aí agora ajustaram tudo. Agora, tanto que eles demoraram, eles não vão lançar agora no primeiro semestre, porque eles estão ajustando. Então, eu captei dinheiro na Lei Aldir Blanc, foi muito fácil, agora vai ser teta. Agora que o bicho vai pegar. Se você não escrever o projeto direitinho, se você não souber escrever o projeto, tá fora. Então teve gente que passou projeto até de feijoada, gente. Faz sentido isso não, né, uai? Nada contra. E eu amo feijoada. Mas não faz sentido, né, meu? Eu vi uns projetos que uai. Passou. Projeto da feijoada? Projeto cultural. Projeto cultural, mas uai, tem alguma coisa errada aí. Daqui a pouco o cara vai querer escrever projeto da rapadura, projeto... Não, então, opa, peraí. Vamos levar a coisa a sério. Então eu acho que, como foi feita nas coxas, os caras... tivemos... Passaram qualquer projeto para poder liberar o dinheiro. Para liberar o dinheiro, aí tiveram um monte de BO, um monte de problema. Agora, eu tenho certeza que eles serão mais criteriosos com relação à escrita do projeto. Porque entendam uma coisa, quando a cultura não consegue distribuir todo o dinheiro que eles têm em projetos, eles precisam devolver para o governo federal e explicar o porquê que estão devolvendo. E aí cai na seguinte questão, né? Por que tem projeto de cultura no seu município, na sua cidade ou no seu estado? Então, eles precisam se justificar da evolução desse dinheiro, e aí eles pegam esse dinheiro e fica lá guardado. Não pode gastar. Ou remaneja para alguma lei que está aberta para o audiovisual, para qualquer uma outra. Então, para eles não terem que devolver nessa época, eles abriram as portas para todo mundo. Exato. E foram 3 bilhões, gente. Vocês têm noção? 3 bilhões. E um monte de vocês não pegaram nem 10 reais. Vocês estão... O que acontece com vocês? Vocês não pegaram de 3 bilhões... O capoeirista aí tem capoeirista que não pegou nem R$1. Nós passamos 99,9% dos nossos projetos na Lei Aldir Blanc. 99,9% dos nossos projetos foram aprovados na Lei Aldir Blanc. Foram R$230 mil. E aí? R$230 mil. Para muita gente é pouco, né? Mas para nós capoeiristas, vocês sabem, né? Que 230 mil reais na mão aí, e você faz um arregaço, não faz? A gente não sabia nem como começar, nem fazia ideia do que era um tipo de projeto. Nós não sabíamos. De lei. Mas uma coisa eu falo para vocês. Eu sou o seguinte, gente. Eu tenho muita coisa que eu não sei ainda. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu começo a escavar e aí atrás... eu boto pressão. E a gente passou já 99,9% dos nossos projetos. E aí a gente bota mais pressão, estamos escrevendo mais 4. E com certeza esses 4 vão passar. A gente está escrevendo aí uns projetinhos de um bom dinheiro. Passamos um de $500 mil, né? Então aí a gente está correndo atrás para passar mais uns 2, 3 aí para arrecadar dinheiro para os nossos eventos, para a nossa escola. Também para os nossos professores. A gente não escreveu o projeto só aqui para São Paulo. Nós escrevemos um projeto de 50 mil para o Rio de Janeiro e passou. E outro de 200. Escrevemos um projeto de 200 mil para o Rio de Janeiro e passou. Sacou qual é a parada? Então a parada aqui não é só mestre feijão, vermelha, mestre... Não. Aqui a gente trabalha em unidade para a escola, para ajudar todos da escola.
é que não dá para a gente escrever projetos para a escola inteira, porque infelizmente ainda nós não temos essa possibilidade, né? Quem sabe um pouquinho mais para frente a gente consegue se estruturar um pouco melhor, porque eu vivo 100% da capoeira. A minha esposa ela é professora do estado, né? Ela dá aula. Então a gente ainda não consegue 100%. Tempo integral. Ela trabalha em tempo integral no estado. Então a gente não consegue fazer isso, né? Porque é uma coisa que demanda de muito tempo. Muito tempo. Um projeto aí, o último, é que a gente praticamente passou dia e noite escrevendo de meio milhão, né? Sim. O de meio milhão foram o quê? Não, o da Audi Blanc, nós descobrimos o projeto da Audi Blanc faltando 3 dias para encerrar as inscrições. 3 dias para encerrar as inscrições, nós descobrimos o projeto da Audi Blanc. Aí nós escrevemos o Vai Te Emocionar e escrevemos o projeto de danças afro-brasileiras em 3 dias e 2 noites para passar os 150 mil. 2 projetos nós escrevemos praticamente 2 noites aí. Então a gente se lascou para passar e passamos 100%, os projetos foram aprovados, 150 mil reais. Lembrando que como era voltado ao estado de São Paulo, você tem que ter uma escrita, um projeto bem amparado, bem justificado, bem elaborado, não dá para ser um projeto escrito de qualquer jeito, né? Como a gente prova isso, eu vou postar nos meus stories amanhã os projetos aprovados, tá bom? Fechou? Vou mostrar para vocês no meu stories amanhã os projetos que foram aprovados. Dentro da plataforma, quem é da plataforma do Método já viu lá dentro. Inclusive nós colocamos os projetos escritos. Eu coloquei essa semana, eu coloquei o projeto escrito lá na íntegra, só para a galera que já está dentro da plataforma conseguir ver como a gente desenvolve, escreve o nosso projeto e conseguir. Não dá para fazer o Ctrl+V, Ctrl+C, por quê? Cada plataforma, cada projeto, cada edital, cada um tem uma escrita diferente. Tem uma escrita diferente, mas dá para quem está lendo, dá para entender a linha de raciocínio. Sim. Então, entendeu a linha de raciocínio é o mais importante, que foi o que aconteceu com a gente. A gente entendeu a forma de como vender o projeto. Eu vou falar uma coisa para vocês. É que eu sou especialista em vendas, gente. Eu não gosto de falar muito sobre a minha pessoa, não. Mas eu não sou só capoeirista. Vocês não estão entendendo. E aqui eu vou pra dentro, gente. Eu não brinco em serviço, não. Se eu não sei uma coisa, eu escavo. Eu sei vender o que eu faço. Eu sei vender os meus projetos. Eu sei vender a minha aula de capoeira para qualquer lugar. E eu sei vender caro. O cara que compra a minha aula de capoeira, ele não compra por qualquer valor. E a gente ensina isso, porque um projeto não é só você escrever. Você tem que ter uma linguagem... Eu preciso estudar sobre ele. Uma linguagem persuasiva para você persuadir a pessoa que está lendo. Você está vendendo um conteúdo. A pessoa que está lendo, ela tem que comprar a sua ideia. Essa é a parada. E isso eu descobri de como vender o meu projeto, de como vender os nossos projetos. E como ela é o gênio da escrita, eu sou mais inteligente do que ela, mas ela é o gênio da escrita. Como ela é o gênio da escrita, essa moringa aqui, ó, tá vendo que eu fiquei mais careca? É uma fonte de ideia, gente. Mas ele dá as ideias tudo solto, é eu que tenho que sair amarrando. Mas aí alguém tem que trabalhar, né? Uai, eu já tenho as ideias, a pessoa quer que eu... A parte mais difícil. Não, belém, não tô nem aí. Então a moringa aqui, ela ferve nas ideias. E aí eu mando as ideias para ela, e a minha esposa, realmente ela é muito inteligente, a escrita dela é algo surreal, só que ela não tem a técnica persuasiva. E eu tenho a técnica persuasiva. E ela traz a parte técnica e eu vou com a parte persuasiva de vender o projeto. E aí ela alinha a ideia dela com a minha, a escrita dela com a minha técnica, puf, a gente explodiu. É uma doideira isso, gente. 2 mentes brilhantes juntos, viram um cérebro só, puf, explode grandes coisas. E é isso. Vamos lá, Lei Aldir Blanc é uma das mais novinhas aí para vocês, tá? Daqui a pouquinho começa a subir os editais dessa lei, tá? Segundo semestre, né? Segundo semestre. A partir de junho, fiquem atentos aí nos estados e municípios, porque ela é para estado, para município e Distrito Federal. Presta atenção numa coisa. Quem ficar comigo até o final da live, eu vou entregar um presente para vocês. É surpresa. Se prepara. Vocês não têm noção do que eu preparei para vocês aqui.
Fica aí, até o final da live eu vou entregar esse presente para vocês. Vamos lá. Lei Aldir Blanc, muitos de vocês já conhecem. Agora a gente tem uma lei que é a nossa queridinha. Essa é a nossa queridinha que nós bota pressão nela. Essa daqui é para as pessoas de São Paulo. E aí a gente pode falar assim, para as pessoas que são de outros estados, tem as suas leis específicas. Isso. Assim como tem essa para São Paulo, que é o PROAC. O PROAC é de São Paulo, mas com certeza para o seu estado... Existe um. Escreve aí que estado que você é. Escreve aí para mim. Deixa eu ver se a galera tá escrevendo bastante. Que estado que vocês estão? Ó, fui aprovado 2 vezes Lei Aldir Blanc. Boa, nós passamos e prestamos contas direitinho. Bom. Nós também. Olha lá, ó, a Lid tá falando que a Lei Aldir Blanc Sim. foi premiação, por isso que não precisou de prestação de contas. Perfeito. Só que agora vai vir diferente, tá? Se preparem. Ah, quem aí? De que estado você... Ó, Maceió, Alagoas, Piauí. Bora lá, Ceará, vixe, Ceará, Pernambuco. Tem o Fulcultura, assim. Fulcultura, perfeito. Tá vendo? A galera já até sabe, tem a galera não tem. Na Bahia é SIC Cultura. Bahia é SIC. SIC, né? Aí, ó, Bahia, se prepara aí, José Bonifácio. Bahia já tem lei de incentivo à cultura, viu? Aberta. Já tá aberto. 15 milhões. Gente, 15 milhões na Bahia, moço. Tá perdendo tempo. Já escreveu o projeto? Não escreveu? Entra lá e escreve. Não sabe escrever? Você vai ter que andar com generais aqui. Nóis. Já tá aberto, sim. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pernambuco já tem editais também lançados. Pernambuco, Bahia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasília. Brasília, São Paulo. Tudo tem edital aberto. Escreve aí do Arapiraca, Alagoas, Sergipe. Sergipe eu não me recordo. Depois vocês vão ter que entrar e verificar. Então, a mesma PROAC, aqui, o nome da lei aqui em São Paulo é PROAC. Vocês têm que escavar aí no estado de vocês qual que é a lei estadual, né? Sim. Qual que é a lei estadual? Foi nessa lei aqui do PROAC, só que era PROAC Expresso Lab, que era pela Lei Aldir Blanc, que nós captamos os 150 mil dos nossos últimos 2 eventos patrocinados aí por lei de incentivo, né? Então, essa daí, como pessoa física, como pessoa jurídica, CPF ou CNPJ, você consegue captar, só vai diferenciar nos valores. Ah, mas é muito baixo para CPF. Muito baixo quanto, né? Pra gente que não tem R$1 no bolso para fazer os nossos eventos. Captar 50 mil? 50 mil já é um bom dinheirinho. Nossa, né? do céu. Então. Se você não tem dinheiro para fazer um evento, você capta 50 mil. É pouco dinheiro? Meu filho sai dando tiro de rojão aqui, fazendo festa. É churrasco. Não, gente, é pra botar pressão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, quem aí mora em regiões que tem escola de samba? Desfile de carnaval, escola de samba. O que mais? Desfile de carnaval. Circo. Escreve aí. O que tem aí na sua cidade? Tem desfile de carnaval? Terreiros de candomblé. Tem escola de samba? Tem circo? Tem terreiros de candomblé? Tem o que mais? Pontos de cultura. Pontos de cultura? Tem centro culturais? O que mais? Olha lá, aqui no Cariri tem. Cariri é longe, hein? Esse trem do Cariri aí eu sei que é longe, hein? Tem aí? Agora deixa eu te falar uma coisa pra você. Presta atenção aqui. Ó, escola de samba. Quanto vocês acham que uma escola de samba capta de recurso? Quanto que vocês acham? Ó, circo, gente. Circo, gente. Circo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Circo é brasileiro? Hip hop é brasileiro? O que mais? Candomblé é brasileiro? Vocês sabiam que essas atividades captam mais dinheiro que a capoeira? Mas sabe? Muito mais. Muito mais. Sabe por quê? É o chocante que eu vou falar pra vocês. Vocês não ficam bravos comigo não, tá? Vocês não ficam bravos comigo não, tá bom? É chocante que eu vou falar. Sabe por quê? O circo, o candomblé, o hip hop. A escola de samba é brasileira? Não, é Portugal, né?
Nasceu em Portugal, o carnaval, né? Que adaptou aqui, o carnaval nasceu em Portugal. Festa da carne, né? O carnaval é brasileiro? Não. Nós adaptamos. É o maior do planeta. Mas não é brasileiro. Você sabe, por que eles captam mais dinheiro que a capoeira? Por que a capoeira que é brasileira não capta dinheiro? Sabe por quê? Vou falar uma coisa pra vocês. Porque o capoeirista tem a síndrome do já sei tudo, ele só se preocupa com a corda que tem na cintura. Muitos mestres de capoeira morreram de fome, passando fome na miséria, por causa da síndrome do já sei tudo. Eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada com ninguém. Tem uma outra síndrome que é a seguinte: eles chegavam nas portas de vereadores, de prefeituras, de espaços, de centros culturais, de escolas particulares, com certificado na cara das pessoas, achando que as pessoas tinham a obrigação de contratá-los e pagar um salário, achando que por eles serem mestres de capoeira são detentores de conhecimento e não tem nada de errado nisso, e que as pessoas tinham a obrigação de pagar alguma coisa para eles. Só que essa síndrome do já sei tudo fizeram com que vários, centenas, milhares de mestres, e até hoje, continuam morrendo às mínguas, passando necessidade. Eu conheço um grande mestre, um dos maiores mestres de capoeira do estado de São Paulo. Sabe do que ele vive? Nem aposentadoria ele tem, porque ele só sabe ser capoeirista. Só que ele não dá mais aula de capoeira, porque ele não tem um espaço, ele não consegue entrar na cultura, ele não consegue se inserir na cultura. E é um dos maiores mestres que nós temos no estado de São Paulo. Você sabe do que ele vive, que não tem nada de errado nisso? Ele vive de uma barraquinha de vender produtos, que são produtos que ele ganha ali, malha, tem que trabalhar 14, 15 horas para vender R$100. Chocadíssimo! Como que o cara, um mestre de capoeira, um dos mais importantes do estado de São Paulo, trabalha um dia inteiro para ganhar R$100? Não tem nada de errado. Só que ele, como um detentor da cultura, um mestre da cultura popular do nosso país, criado aqui, um mestre de capoeira, era para ele estar ganhando? Era para ele estar ganhando no mínimo R$100 por hora, dando aula de capoeira, que ele é um especialista nisso. Mas sabe por que ele não vive disso? Porque ninguém nunca mostrou para ele que existe um caminho de captação de recursos, que ele é um mestre da cultura, que só pelo fato dele ser um mestre da cultura, esse ano ele vai poder captar R$5.000, comprovando que ele é um mestre da cultura, sem precisar fazer mais nada. E os mestres não sabem, muitos mestres morrendo às mínguas. E como assim, mestre Feijão? Porque eles acham que o título de mestre, alguém da prefeitura tem que olhar para eles e dar dinheiro para eles. Uma escola tem que chegar e contratar eles. Eles vão abrir um espaço, uma garagem, e vai colocar o título lá na parede e vai chover de aluno, vai chover de dinheiro. E o que acontece? É isso, gente. Eles acabam passando grandes necessidades, passando por sérios problemas, passando por problemas financeiros, tendo que parar de dar aula de capoeira e de viver de capoeira, porque eles não conseguem ter recurso. Se não consegue ter recurso, como que ele vai ter motivação em ser capoeirista, em continuar na capoeira? Uma das maiores referências da capoeira do estado de São Paulo tem que ter uma barraquinha para ganhar R$100 para trabalhar 14 horas. Gente, ontem eu fui dar aula no Sesc, é um projeto que passou no Sesc, vocês acompanharam meus stories? Você sabe quanto eu cobro para sair da minha casa? Só para eu ir dar uma aula, no mínimo R$200 a hora a aula. No mínimo, só para eu sair da minha casa. Então conta, se eu vou chegar, para eu chegar no local eu levo 1 hora, eu já ganhei R$200. Quando eu estou lá, se eu vou ficar mais 1 hora, são mais R$200. Para eu voltar para minha casa é mais 1 hora, são mais R$200. Então, gente, eu não cobro menos de R$600 para sair da minha casa para dar aula em qualquer lugar. Como que eu consegui chegar a esse patamar? Como que eu consegui chegar? Estudando, investindo em recursos, em conhecimento, andando com pessoas mais inteligentes do que eu, para eu poder subir de nível. Andando com pessoas que têm o conhecimento que eu gostaria de ter. Andando com pessoas que sabem o caminho de captação de recursos, que sabem o caminho de como eu devo me comportar para que eu possa ser uma pessoa requisitada pelo mercado que quer a capoeira. Então,
O que acontece? Vocês precisam entender que isso é muito sério, isso é muito importante. Vocês capoeiristas, vocês têm o direito de captar. O dinheiro é de vocês, o dinheiro é nosso, é da capoeira. Só que tem outras pessoas botando a mão porque o capoeirista ele fecha o coração, ele acha que o título vai dar o recurso. Ou os que têm acesso a esse recurso, muitas vezes assim, ele não quer falar porque ele acha que vai ter que disputar recurso com outro. E aí, para não querer disputar com outro, ele não fala, ele quer só para ele. Então, olha o que a minha esposa falou. É isso que eu tô falando para vocês, gente. Vocês não estão entendendo. Eu já descobri o caminho. Nós descobrimos o caminho da captação de recursos. Eu poderia ser um orgulhoso, um egoísta e não estar trazendo informação aqui nenhuma para vocês. Que é o que acontece ou não é? Sim. Acontece exatamente isso. As pessoas detêm o conhecimento, sabe que tem o dinheiro, mas ela não passa nem para o próprio aluno, sabe por quê? Porque ela acha que o aluno dela vai ser um concorrente dela na hora de escrever projeto. Vocês prestaram atenção no que eu estou falando? Então eu poderia não trazer informação nenhuma para vocês aqui. Ser egoísta. Eu descobri o caminho, mas eu não já falei para vocês? A galera que me segue há mais tempo aqui sabe, nas minhas lives, a minha fala é: gente, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu conquisto dentro da capoeira, eu venho e entrego para vocês. Tudo que eu sei. Sem mimimi. Eu entrego dentro da minha escola, assim que eu entrego dentro da escola, eu vou e entrego para fora. Mas primeiro eu entrego sempre para dentro da escola, não é, amor? Sim. A minha esposa está aqui, deve ter aluno meu aí na live. Eu sempre entrego primeiro dentro da minha escola o conteúdo para os meus alunos, para os meus associados. Se eles vão fazer ou não, isso é o problema deles. Mas eu entrego tudo. Aí depois eu entrego para as pessoas que estão fora, que são os meus seguidores, que são as pessoas que me tornaram uma grande referência no mundo da capoeira, que me respeitam, que têm admiração por mim. Então eu tenho um papel aqui, gente, que é ajudar o maior número de capoeiristas que eu vou ajudar. Sim. Eu tenho uma meta. Eu tenho uma missão. Ok? A minha esposa, ela não gosta de fazer live. Mas ela abraçou a causa comigo. Ela não gosta de aparecer nas redes. Mas eu falei, amor, a gente precisa ajudar mais pessoas. A gente precisa levar o nosso conhecimento para ajudar mais pessoas. Não faz sentido a gente ficar captando 100, 200 mil e a gente não ajudar outras pessoas. Mas eu não consigo fazer live. Você vai conseguir, mulher. Você anda do meu lado. Então, para ela, gente, isso aqui é muito difícil para ela estar aqui. E hoje nós estamos no domingo, aqui trazendo conteúdo para vocês, tá? Então, a gente vai entregar tudo para vocês. Sempre, tudo que a gente souber, vocês seguem a gente aí no Instagram, eu, a Instrutora Vermelha, podem seguir que a gente vai entregar tudo para vocês. A gente vai ajudar vocês a captar recursos, sim. Sim, porque a grande parte de nós trabalhamos com projeto social, a gente não consegue nem cobrar do nosso aluno uma mensalidade para ter um salário como professor de capoeira, né? Não pelo título graduação professor, mas pelo exercer da função de ser professor. A gente não consegue cobrar um valor para viver só de capoeira. Por mim, eu viveria somente de capoeira do meu projeto social. Mas, como é em comunidades carentes, nós não temos essa possibilidade. Então, qual que é o nosso caminho? É ir atrás de recurso, captar recurso para poder realizar nossas atividades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho medo de concorrente, não, moço. Vocês têm que ser meu concorrente. Vocês têm que captar mais dinheiro do que nós dois juntos. Vocês têm que captar mais dinheiro que a minha escola. Eu quero que vocês... deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais vocês capoeiristas crescerem e captarem dinheiro, é bom para quem? É bom para capoeira, gente. É bom para nós, capoeiristas. Por que eu tô aqui entregando tudo para vocês? Porque a capoeira é quem ganha, não sou só eu. É a capoeira quem cresce. Se vocês captarem recursos igual igual nós captamos, a gente sabe o quanto a gente ficou feliz, né? Imagina o quanto a gente ficou feliz de passar um projeto de 200 mil reais, gente. Pô. Porque a gente pôde comprar e fazer tudo, exatamente tudo que a gente sonhava em fazer num grande evento de capoeira. Imagina você poder... comprar uma bandeira de 8 metros. 8 metros para fazer o seu evento. Você comprar 200 calças. Doar para alunos que não tinha condições. E doar... Mas, gente, não tô falando calça chechelenta. Não, calcinha é coisa de mulher. Calça chechelenta. Tô falando de calça de elanca de primeira qualidade, tudo bordado,
tudo bordado e poder doar para os nossos professores. Nós doamos para os nossos professores os uniformes, para que eles pudessem vender, dar para os seus alunos, fazerem o que eles quiserem. Nós doamos. Instrumentos, gente. Nós compramos instrumentos, os melhores atabaques. Nós compramos os melhores materiais e doamos para os nossos professores. Nós ajudamos os nossos professores. Essa sensação que é maravilhosa de você poder contribuir de alguma forma com as pessoas que estavam passando necessidade na pandemia, que eram os nossos professores, e poder participar de oficinas culturais e receber para isso. Vocês entenderam qual é a parada? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Outra lei importantíssima para você captar recurso, capoeirista, a lei de audiovisual. Esse é mais específico. É para o capoeirista aí que queira desenvolver algum documentário com sua comunidade, com seus alunos, com seu projeto social, ou queira realizar um curta-metragem, que tenha entendimento, que tenha pessoas que entendam sobre isso, porque é uma lei muito mais específica, né, nesse sentido. A gente consegue entrar com a capoeira, só que dentro dessa questão do audiovisual mesmo. Por exemplo, o Boa Voz faleceu recentemente. Os capoeiristas da família dele, olha só, presta atenção, os familiares do Boa Voz. Vocês podem escrever um projeto de audiovisual para contar a história do Boa Voz em áudio e vídeo e captar recursos. Aí você vai atrás de patrocínio, que é uma lei que ela pede para que você tenha patrocínio de empresas, grandes empresas. Sim. Tem que ser aprovado lá pela Ancine, que é quem coordena toda essa parte de cinema, de audiovisual. de audiovisual. Mas tudo que vocês verem que está escrito Ancine na abertura do vídeo é um projeto que foi pegado, que tem captado recurso pela lei. Recurso. Né? Captado pela lei. Tá bom? Então essa de audiovisual também vocês podem captar recursos. Então às vezes você quer contar a história do seu mestre que faleceu ou que era um grande mestre de capoeira e você não sabe que você pode fazer isso através de recursos, ok? E você pode captar dinheiro através da lei de audiovisual e fazer o que você quiser de projeto. Para um mestre, uma dedicatória, um documentário. Eu vi tantos documentários aí durante a pandemia, né? Porque várias pessoas faleceram e as pessoas foram fazer o documentário, mas não captaram recursos. Só simplesmente fizeram o documentário, ficaram lindos. Mas com recurso, gente, você ainda tem... Fica mais bonito ainda, que você pode contratar um videomaker profissional, você pode contratar um editor de vídeo profissional e assim sucessivamente, né? Agora essa lei aqui também, a lei de incentivo ao esporte. Aí vocês vão usar a capoeira como esporte, não como cultura. Né? Que ela tem essas duas vertentes. As duas vertentes. A gente pode captar recurso com ela na parte cultural e pode captar com ela na parte de incentivo ao esporte. Buscar patrocinadores, é igual os times de vôlei, os times de futebol, que tem os patrocinadores. Esses times menores das cidades onde a gente mora, normalmente vai atrás desses recursos de lei de incentivo ao esporte. Agora tem uma coisa que a gente descobriu também, que a gente... Sabe quando você não tem um conhecimento, você é cabeça de bagre. A gente achava que o esporte tinha mais dinheiro que a cultura, né? É mentira. Tá vendo? Aí tem um monte de capoeirista querendo que a capoeira vire esporte. O governo investe muito menos no esporte. Ele investe na cultura. Porque o nosso país, a questão cultural, ela é muito mais rica do que esportiva. Nós temos muito mais cultura do que esporte. Sim, então tem muito mais dinheiro para a parte cultural. Para a parte cultural. Você não vê editais abertos para esporte. Para esporte, só vê para cultura. Mesmo... Por exemplo, como assim a cultura? Ó, carnaval, as festas regionais, tradicionais, Bumba, Meu Boi, folclore, festa literatura, festa junina. Aí vixe, gente, é muita coisa. Vocês sabiam que festa junina capta dinheiro de recurso federal? Vocês sabiam? É festa junina. E você, capoeirista, não capta um centavo para fazer seu batizado e troca de corda. Tem alguma coisa errada com você. E a nossa roda famosa que vive no YouTube? A roda famosa do YouTube, gente. Eita, gente. Vocês têm que entender essas paradas. Aqui. Não faz sentido isso. Vocês sabiam que você ter uma roda de capoeira, a sua roda é um espaço cultural? É um espaço cultural que você pode escrever um projeto para captar dinheiro só para sua roda? Imagina só. Você captar aí 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil para manter uma roda de capoeira.
instrumentos novos. Porque a roda ela é considerada patrimônio imaterial do Brasil. E aí? Já é catalogada como patrimônio imaterial. Como patrimônio imaterial, ela faz parte da nossa cultura. Já aí. Então vocês podem escrever projetos como roda de capoeira. E voltando à lei de incentivo ao esporte, nunca pensem que a cultura não tem dinheiro, que o esporte que tem. É ao contrário. É ao contrário. Quem tem dinheiro é a cultura. O esporte tem pouco, tá? A cultura é o maior investimento. É muita grana que vem para a cultura e muito edital, muito projeto aberto. Sim. Vale a pena investir no esporte também, quando você não tiver a possibilidade da cultura. Claro. Né? E dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois Posso também. fazer um campeonato. Eu não posso escrever campeonato quando eu vou para a cultura, mas eu posso escrever como esporte. O esporte. Vocês entenderam? Então, a lei de incentivo ao esporte é um caminho também que vocês podem escrever para projetos. Então, a capoeira ela entra nos dois campos, cultura e esporte. A gente nem entrou ainda nesse campo de esporte, não, né? Porque na cultura é tanta grana que a gente nem quer saber de esporte, moço. Deixa o esporte. E nós trabalhamos mais com as partes culturais da capoeira. Partes culturais, que a capoeira tem um leque muito aberto. Daqui a pouco a gente vai explicar como que você pode descobrir o leque que existe aberto como capoeirista, tá? Então, agora, essa daqui também, ó, só que você precisa ter um bom network, né? Essa daqui é uma das que você precisa ter um bom network, principalmente político. Aí você consegue... Essa nós não conseguimos, mas conhecemos pessoas que conseguiram. Sim. Exatamente. As emendas parlamentares, tá? Existe muita grana mesmo. Que os parlamentares têm que gastar com projetos. E aí tem o parlamentar que cuida de cada área, né? Existem aqueles políticos de cada área. E ele precisa apoiar projetos dentro da sua área, da área da cultura, que são os deputados, tá? Que são os deputados. Aí você precisa ter uma proximidade com eles para que você possa entregar o projeto, para que ele possa passar por uma avaliação e o cara invista a emenda parlamentar no seu projeto. E você pode nem ter amizade com um deputado, você pode ter amizade com um vereador, que é mais fácil, né? O acesso é mais fácil, que tem amizade com um deputado. Mas você pode ir diretamente aonde ficam os parlamentares e levar os projetos, porque eles precisam, eles têm que receber o projeto. Eles têm que, é lei, tá, gente? Eles precisam receber o projeto. Eles precisam receber, a porta tá lá aberta, mas ninguém fala isso pra você. Como que você vai levar o projeto pro cara? Sim, essa você vai ter que escrever o projeto, a sua intenção e levar o projeto até eles. Então, é mais um caminho. Gente, existem vários outros caminhos que nós vamos ensinar para vocês. Vários outros. Vocês têm que ficar antenados nas nossas redes sociais. Vocês têm que ficar antenados aqui conosco para que a gente possa entregar esse conteúdo para vocês. Né? Agora, outra coisa. Quem estiver na live até o final sabe que vai receber um presente, né? Só vai depender de vocês. Vamos abrir agora para as perguntas? Vamos. Beleza? Vamos encher a caixa d'água de pergunta aqui agora. Qual a faculdade vocês seguiram? Pera aí. Ah, tá. Entendi. Qual faculdade vocês sugeriam para nós aprender a escrever projetos? Sugeriam. A faculdade se chama Método MS. Faculdade, moço, Método MS. Essa é a faculdade que vocês têm que seguir. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dentro da plataforma você tem tudo. Tem. De maneira simples, objetiva, simplificada e assertiva diretamente para a capoeira. A linguagem da capoeira, que é o mais importante. Você pode comprar vários cursos aí fora. Você vai ter um problema muito sério. Eles não vão ter especificidade, não vão falar diretamente da capoeira. Sabe por quê? Porque o maior interesse é ajudar as pessoas do audiovisual. A cultura no geral, então é muito aberto, porque a cultura Mas eles tem vão pro campo coisa, que tem mais visibilidade. Mais visibilidade. Os caras não são bobos. Até eu iria para esse campo, porque eu quero que o cara que esteja fazendo o meu curso, que ele capte 5 milhões. Porque depois ele vai dar um depoimento. Pô, eu fiz um curso lá e captei 5 milhões. Vocês sacaram qual é a parada? Então não adianta, gente. Você pode fazer o curso que for aí do mercado, que ele não fala especificamente da capoeira.
O único curso do mercado que vocês vão ouvir falar sobre captação de recurso específico para a capoeira é o meu da minha esposa. Até o momento é o nosso, Até o momento. Até o momento. E da maneira simples e clara com que a gente fala, com que a gente ensina a escrever o projeto, eu tenho certeza que vai ser difícil. Eu falo isso porque eu conheço a minha esposa e falei para ela, eu não quero linguagem técnica. Eu quero linguagem simples para nós capoeiristas. Porque não adianta a gente ficar indo por termos técnicos que isso não vai funcionar. Depois o cara vai lendo, vai entendendo, aí ele vai escrever o projeto dele de maneira técnica. Mas a explicação tem que ser o mais simples possível. Ok? Então vamos lá. Pega perguntas aí pra gente, amor. Vai lendo aí pra mim aí, que senão eu não vou conseguir ler não. Eu tô sem óculos, ela vai lendo aí, ela vai lendo aqui no chat aqui. Bora, bota pressão. Jiu-jitsu é uma arte que até hoje é elitizada. As academias cobram mensalidades bem razoáveis. Já a capoeira sempre foi colocada em comunidades carentes, na maioria. Bem, essa questão aí é uma questão cultural, tá? Não tem nada de errado em a capoeira ter aulas gratuitas. Não tem nada de errado nisso. É uma questão cultural do nosso país. O jiu-jitsu vem... Gente, o jiu-jitsu foi criado aonde? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. O jiu-jitsu ganhou conotação como? De que maneira? Qual foi a forma? Quem criou? Como foi criado? E a capoeira, né? A capoeira foi criada como? Marginalizada. Vocês entenderam? São outro tipo de... O jiu-jitsu é um esporte. A capoeira é cultura. Cuidado em fazer analogias. Outra questão importante. Está inserida a capoeira. A capoeira é muito mais velha que o jiu-jitsu. Então tem uma outra questão, a questão cultural. Como a capoeira foi criada, como ela foi inserida. Não é que ela é um esporte de pobre. É a forma com que ela nasceu. E como muitos capoeiristas colocam, né? Como assim ela é um esporte de pobre? Gente, eu dei aula em duas... deixa eu falar para vocês. Duas entre as 10 maiores escolas do estado de São Paulo. Escola de elite. Eu dei aula. Durante mais de 20 anos. E aí? O que vocês falam sobre isso? Como que eu consegui inserir a capoeira desde o maternal até o ensino médio em duas entre as 10 maiores escolas do estado de São Paulo? Quer saber o nome? Escola Montessori Santa Terezinha e Domo Sapiense. Como que eu consegui? A capoeira não é um esporte só de pobre. Recentemente fizemos a apresentação no Marista, né? Colégio Marista Arquidiocesano. Outra coisa, vocês sabiam que eu sou professor da INSPER, uma das maiores universidades do estado de São Paulo? Sabia disso? E estamos no SESC atualmente. No SESC? A INSPER, gente, é uma das maiores universidades do estado de São Paulo. Se eu não estou enganado, posso estar, eu acho que é a mensalidade mais cara que tem. Porque ela é somente para gringos. Ela é internacional. É uma universidade que veio dos Estados Unidos para cá, sacou? Então não é a capoeira, a questão é como você sabe vender o seu produto. Eu sou especialista em quebrar esses paradigmas. E quebrar esses paradigmas. Sabe o que transformou a minha escola? Isso aqui, ó. Método de ensino. Foi isso que me transformou. Me colocou como uma referência no mundo da capoeira. Ter um método de ensino. A primeira plataforma com um método de ensino catalogado, comprovado e que funciona. Isso que me transformou numa das maiores referências hoje no mundo da capoeira, tá? Então vamos lá. Lê mais pergunta aí, amor. Eu queria escrever um projeto, mas eu não tenho CNPJ. Como que faço? CPF. Você não precisa ter CNPJ, não. Não precisa sair desesperado, abrir uma empresa, abrir uma MEI. Não, não precisa, tá? Pega o seu CPF, não pode estar com o nome sujo, senão você vai escrever o projeto, ele não vai passar. Lê o que o edital pede. Lê o que o edital pede, isso é mais importante. Tudo depende do edital. O edital que fala CPF ou CNPJ, tá? Às vezes ele restringe para só para CNPJ. Às vezes normalmente são para os dois. Normalmente é para os dois. Então você pode escrever o projeto com o seu CPF. O meu CPF está sujo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você é o cara que dá aula, você é o dono do grupo, seu CPF está sujo. O que ele pode fazer? Ele coloca um dos seus alunos, alguém que ele confia, que tem responsabilidade para ser o representante do projeto. Sacou? Você pode pegar um aluno seu mais graduado e colocar, ou não precisa ser nem o mais graduado.
pode ser uma outra pessoa e colocar como proponente, desde que ele seja capoeirista, assim como você. Simplesmente. Sim. Mais uma pergunta? Manda aí. Tem um trabalho na minha garagem de casa, dá para escrever algum projeto? Repete, não entendi. Tenho um trabalho no espaço da minha garagem, dá para escrever algum projeto? Ó, ele tá falando que ele tem um projeto na garagem da casa dele. Se ele pode escrever um projeto e captar recursos. Claro, você não só pode, como você deve escrever e como é um direito seu. Para você crescer mais o seu projeto. Ó, se está na sua garagem, eu tenho certeza que você precisa fazer uma reforma. Eu tenho certeza que você precisa de instrumentos. Sacou? Sim. Eu tenho certeza que você precisa fazer um batizado, que você precisa comprar um uniforme para os alunos, que você tira dinheiro do seu bolso. Você deve escrever um projeto mesmo sendo na sua garagem, tá? Então não se preocupe com isso. Só pode comprovar a existência dele. Só comprovar a existência. Normalmente são no mínimo 2 anos de existência do projeto. Comprovou, você vai lá e busca o seu recurso dentro do edital. Se o seu projeto for numa praça... Também pode captar recursos? Também pode captar recursos. Se for na praça, tá vendo só? Na praça você também pode captar. E se for num espaço cultural? Também. Um centro cultural você também pode... mas Feijão, mas é da prefeitura, não tem problema. Você vai captar como alguém independente do local. Do local. Porque desde que você não é contratado do espaço, você só utiliza o espaço. Só utiliza. Então você pode fazer suas atividades lá com a captação do seu recurso sem... Associações de bairro? Também. Vocês sabem qual é o problema? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que você dá aula em espaço cultural gratuito, o espaço cultural, a associação, eles pegam foto sua, vídeo seu, e eles que pegam dinheiro e não te repassam? Você sabia disso? Eu tô te falando. Na maioria das vezes é o que acontece. Assim. Na maioria das pessoas. Vocês sabiam que as ONGs são os maiores capitães? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você abrir uma empresa hoje e ela não tiver capital de giro, o que vai acontecer com ela? Ela vai fechar, certo? Como que você entra numa ONG? Uma ONG é uma empresa. Como que você entra para dar aula numa ONG de graça, sendo que ela é uma empresa? Ela é uma empresa, certo? Se ela é uma empresa, o que ela tem? Capital de giro. Tanto é que ela é empresa que ela pode contratar como CLT, né? Ela é empresa e ela contrata funcionários via CLT, Carteira de Trabalho Registrada. Se ela é uma ONG, é uma empresa, o que ela tem como uma ONG, como uma empresa? Dinheiro! Money! Capta recurso. O cara só faz uma ONG se ele vai escrever projetos. Concorda comigo? Sim, porque tem muitas leis, muitos editais que eles são direcionados somente para organizações sem fins lucrativos. Gente, vocês param de ter dó das pessoas. Vocês precisam ter conhecimento, moço. A ONG daqui do meu bairro, mestre Feijão, me chamou para trabalhar, para falar assim, você pode dar aula aqui para as crianças que são carentes, como voluntário? Sabe o que você faz? Vou te ensinar. Eu vou arrumar um problema, mas eu vou ensinar. Belém para as ONG. Ó, você chega no dono da pessoa que te chamar para dar aula voluntária, você fala assim, claro que eu venho dar aula voluntária com muito prazer. Você me mostra o seu Prolabore? Para eu dar uma olhadinha? Porque a ONG vai falar para você que não tem dinheiro. Ai, nós somos coitadinhos, nós não tem dinheiro, sabe? Você não tem dó de mim, professor de capoeira? Dá aula de graça, professor, por favor. E aí, professor, você dá aula de graça para a ONG, que é uma empresa e que escreve projetos e que capta dinheiro e não te repassa. Ela ganha seu salário. Ela ganha o seu salário. Eita, professor de capoeira, você é tão bonzinho, né? Pede para ver o Prolabore da ONG, moço. Fala assim, tá bom, deixa eu ver o Prolabore. A ONG tá aberta? Tá funcionando? Pega o CNPJ. Pega o CNPJ e fala assim, me dá o contato do contador e fala para ele o seguinte, que você vai mandar, que eu quero o Prolabore desse ano, dos últimos 4 meses, no meu e-mail. Se a ONG mandar, eu duvido que ela mande para você o Prolabore. Você aposta comigo quanto que ela não te manda o Prolabore? Você aposta? Porque se ela te mandar o Prolabore é que ela não tem dinheiro mesmo.
Na verdade, ela tem pouco. Ela não consegue, entre aspas, te pagar. Não faz sentido ter uma ONG aberta, gente. Se não capta dinheiro, não tem como o cara vai tirar dinheiro do bolso para sustentar a ONG. Vocês param de ficar... Vocês acreditam no Associações de bairro, ONG... Associação de bairro, toda associação de bairro tem um CNPJ. Todas elas captam recurso. Todas captam recurso. Sacou? Ah, eu não capto recurso. Deixa eu ver o Prolabore, pô. Mostra pra mim o Prolabore pra eu ver se tem. Se não tem dinheiro, você dá aula de graça. Se tem, gente, pede o seu salário. Direito adquirido. Sabe qual é o problema? Você vai lá dar aula, porque você é muito bonzinho, um professor de capoeira bonzinho, quer prestar um serviço para sua comunidade. Aí o que a ONG faz? O dono da ONG faz assim, tira foto, tec. Faz um videozinho. Videozinho de você dando aula. Aí, professor. Posta no Instagram, Você no pode, YouTube. você pode fazer uma apresentação na festa das crianças de capoeira? Faz a festa das crianças. Faz atividade com as crianças. Faz atividade das crianças. E aí, professor, você fica fazendo tudo de graça e a ONG só registrando. Clique, clique, foto, clique, registro. E aí, sabe o que eles fazem? Coloca na comprovação de... Na prestação de contas. Na prestação de contas da captação de recursos. E você, professor, fica trabalhando de grátis. Eita, quem aprende não depende. Só que para você aprender, vocês têm que andar com gente que manja da parada, moço. Que já passou por isso. Vocês acham que eu não já dei aula em ONG de grátis? Eu era tonto, não sabia que elas tinham recurso. Agora não, manda uma ONG me chamar. Me chamaram recentemente, aí eu fui lá ver. E projetos de prefeitura que pagam a merreca? Projeto de prefeitura. Sabiam que a Secretaria de Cultura da sua cidade capta muito dinheiro? Como que você vai dar aula de graça na Secretaria de Cultura? Voluntário. Larga de ser tonto, moço. Você pode até ir lá dar aula de graça. Mas presta atenção, escreve um projeto de acho. Entendeu? Vocês acham que eu faço como? Dou aula de graça lá no Espaço Cultural, mas eu escrevo um projeto, eu não sou trouxa. Vou ficar trabalhando de graça para esses caras? Aqui, Farroupilha. Quando eu me tornei conhecedor, detentor do conhecimento, não tem... Aí a gente tem que ajudar. Capoeirista ajuda capoeirista. Manda mais pergunta aí. Vai ver aí? Pode mandar aí. Ok. Sou fabricante de instrumentos. Peraí, essa daqui é legal, ó. Qual o caminho para os editais? Procura a Secretaria, digita no Google, a Secretaria de Cultura e o nome da sua cidade ou do seu município, do seu estado. E aí você vai ter lá o acesso. Normalmente é Secult. Secult, tá? Secretaria de Cultura. Algumas mudam, que Sim. na da Bahia já não é Secult, mas é parecido com isso. Ou Isso. joga editais culturais da cidade tal. E aí vocês vão buscando esses caminhos aí. Mas se você tiver, por exemplo, aí no estado da Bahia, na hora que você escrever editais, ele vai mostrar específico, né? Porque tem um algoritmo, ele vai mostrar exatamente. Ele sabe onde você tá, o algoritmo do Google sabe qual o lugar que você tá, ele não vai te mostrar o edital de São Paulo, tá? Ele vai te mostrar da sua região, então fique tranquilo. Só coloca lá, editais abertos na minha cidade, coloca o nome da sua cidade. Ele já vai mostrar. Ou se você colocar lá editais abertos da cultura, ele vai mostrar exatamente da sua cidade, o primeiro lugar da sua cidade, tá? Normalmente sim. Normalmente vai acontecer isso. Sim. Se eu quiser fazer um ponto de cultura na minha casa, posso? Aí você tem um processo para isso, né? Você precisa ir em busca de CNPJ, de abrir toda aquela parte estrutural administrativa de uma ONG. Você está falando de um ponto de cultura, tá? Ponto de cultura, não é um espaço de capoeira, uma aula de capoeira. Ponto de cultura já é uma empresa. Você tem que buscar selos da sua Secretaria de Cultura através de trabalho, né? Mostrar trabalho com a cultura e aí você vai ganhando selos a partir desses trabalhos. Então ele gera um pouco mais de movimentação sua nessa questão de buscar documentações, verificar o que é necessário para um ponto de cultura. Vou falar o real, vai levar uns 2 anos para você, de 2 a 3 anos para você fazer ela virar ponto de cultura, tá? Para ser validado conseguir captar recursos. Sim, mas você pode colocar aulas de capoeira na sua casa, lembra que eu falei na garagem da sua casa e captar recursos. Agora, transformar em ponto de cultura
com CNPJ é uma outra questão, tá? É outra coisa. Às vezes vocês podem estar confundindo as coisas, tá? Ponto de Cultura já é uma empresa, é um selo. É uma instituição. É uma instituição, é um selo. Ponto de Cultura, quando tem aquele selo Ponto de Cultura, gente, se vocês trabalham numa ONG que tem o selo de Ponto de Cultura, esses são os que pegam grana pra cacete. Sim. Ok? Boa pergunta, hein? Ótima pergunta. Emenda parlamentar. KKK, essa é boa, é a mais fácil da minha opinião. Mestrando Pequeno falou, concordo com você, Pequeno, principalmente quem está em cidades pequenas. Gente, vocês que estão em cidades pequenininhas, se tiver o contato... Vixe, se vocês tiverem o contato de um vereador, vocês estão feitos. Lei parlamentar, você procura um deputado, porém tem que ter a MEI ou CNPJ. Sim, isso é fato, tá? Tem que ter a MEI ou CNPJ, tem que ter empresa. Uhum. Vamos lá, o que mais? Como eu faço um projeto para fazer um ponto de cultura na minha casa? É o mesmo, acabamos de responder o Silvio. Onde encontrar esqueletos, de projetos? Na plataforma do Método MS. Espera aí que eu vou... Não tem só esqueleto, tem o projeto completo. Sim, o projeto completo, não é só esqueleto não. O esqueleto não vai te ajudar a escrever não. Quem canta rap e funk consegue captar recursos? Sim, porque é cultura. O rap é cultura. Vocês acham que o Mano Brown capta recurso ou não? Vocês acham que capta recurso ou não, Mano Brown? A galera aí do hip hop? Claro, gente. Eles são cultura. Todos captam. Todos captam. Os shows deles, todos eles têm lá o selo do governo, da prefeitura local e tal. Eles captam sim. Merecidamente. Tem que captar. O que mais? Vamos lá. Manda a pergunta aí. Mestre, boa noite. Tem que ter quanto tempo dando aula em um projeto para captar recursos? Cuidado. Aqui para carregar. Aí. Quanto tempo? Quer falar? São 2 anos de comprovação. De comprovação. Agora, como comprovar, eu vou te ensinar daqui a pouco, tá? Sim. Mestre, boa noite. Tem que ter... já foi. Mestre, essa lei Paulo Gustavo é a mais fácil do que a Aldir Blanc para ser aprovado? A Paulo Gustavo, ela vai ser lançada agora em maio. Nós não sabemos ainda. Nós não mexemos nela ainda, né? Surgiu aí como emergencial também, mas mais voltado para o audiovisual. Agora que ele vai desmembrar os recursos um pouco para a cultura no geral. Mas aí ela vai ser lançada agora nesse mês está prevista para o mês de maio. Assim que abrir, a gente vai escavar ela, aí a gente traz essa informação para vocês aqui em primeira mão, tá? Se ela vai ser... É assim, não existe... É que a Lei Aldir Blanc foi muito emergencial, foi aquilo que a gente falou. Foi tudo muito feito nas coxas. A Paulo Gustavo já não, gente. Já tem uma outra questão por trás. Então, nem a Lei Aldir Blanc eu acredito que vai ser tão fácil. Eu também acredito que não. Eu acredito que não. Como teve uma das moças que falou que a Aldir Blanc ela foi prêmio. Foi prêmio. Então, muitos municípios e estados não solicitaram a prestação de contas. Então, ficou elas por elas. Entregamos o dinheiro e pronto, acabou. Pode ser que haja mudança e não seja mais prêmio, serão editais. Então, teremos que comprovar. Já começa por aí. A gente vai ter que comprovar o gasto do dinheiro. Não vai poder ser gasto agora com qualquer coisa, dependendo do incentivo que eles vão dar. Então, a Paulo Gustavo, acreditamos também. Nós estamos participando de audiências públicas aqui na nossa cidade para acompanhar de perto essas transformações da Lei Paulo Gustavo até a liberação do edital. A gente traz as informações para vocês. Olha essa que legal. Olha isso. Sou de Belém, no Pará. Cara, Pará tem muita cultura. Você está doido, ó. Faço parte de um grupo de dança folclórico na maioria das vezes. Olha só o que você escreveu, moço. Grupo de dança folclórico. Dança folclórico. Na maioria das vezes, nós dançaremos do grupo, damos a apresentação sem ganhar nada. Tá certo? Tá, vocês que aceitam isso. Tá tudo certo, uai. Quem tá contratando vocês para fazer essas apresentações? É um dono de barzinho ou é alguma instituição ligada à cultura? Vocês sabem quando... Eu já falei para vocês. Para me sair da minha casa para fazer uma apresentação, eu começo a contar. Daqui a chegar lá é 15 minutos, é 1 hora então. É 200 conto, moço, só para sair de casa. Menos que isso eu nem saio, nem chama. Você está entendendo? Porque eu sei o quanto vale o meu trabalho. Tem que prestar atenção nisso, né? Cuidado. Quem tá solicitando a apresentação, pedindo, né?
Quem tá pedindo. Você tem que entender que muitas apresentações gratuitas tem que ter uma contrapartida, não pro cara, pra você, pô. Pô, eu vou fazer uma apresentação aqui gratuita, mas eu tenho a possibilidade de ganhar 10 alunos. Eu tenho a possibilidade de fazer um contrato. Eu tenho a possibilidade de ter patrocinadores. Então tem que ter a contrapartida. Então, e pode ser que você esteja sendo usado como contrapartida de alguém. Isso que eu ia falar agora. Pode ser que você esteja sendo utilizado como contrapartida de alguém. Uma apresentação de dança folclórica gratuita, aberta ao público. Cuidado! Presta atenção, moço. Onde posso ver os editais? No site da Secretaria da Cultura. Dá um Google aí, moço. Dá um Google. Cadê? Moramos numa pequena... Jorge Barbosa. Moramos numa pequena que a gente faz para ter recurso. Deve ser pequena cidade, né? Moramos numa pequena cidade. Entra no site, na secretaria e tal, dá um Google aí. Se não sabe utilizar as mídias, a internet, pede para o seu filho, para um aluno, entrar nos sites, entrar no Google aí, procurar editais e coloca o nome da cidade de vocês. Ou do estado. Ou do estado, tá? Conteúdo importantíssimo. Aqui nós bota pressão, moço. Aldir Blanc, a nossa... Alguns foram sorteados mesmo. O pequeno. É porque o seu município é muito pequenininho. É poucas pessoas, né, na sua cidade. Aqui diziam que alguns projetos poderiam ser Mas não sorteados foram. para serem acompanhados e fazer a prestação de contas. Se foram, nós não sabemos, porque a gente não foi chamado. Pode ser que tenha acontecido até mesmo porque muita gente devolveu o dinheiro que nós ficamos sabendo. Porém, o de Diadema nós fizemos todos os relatórios que a prefeitura solicitou, os relatórios de gastos e prestação de contas. Graças a Deus o nosso, todos passaram, não tivemos problema nenhum. Diadema nós fizemos. Vocês que moram aí... Gente, na verdade, essa questão de onde eu moro, outra coisa importante para falar para vocês. Não é que onde você mora não tem recurso. Isso é mentira. Não existe isso. Todos os estados têm. Todos os estados têm. Todos os municípios. A questão é, não dá para você comparar, o que você tem que entender é isso. São Paulo é uma coisa, um estado menor é outra coisa. Não é uma discriminação. É uma questão de... Metrópole. De logística. Aonde tem mais gente precisando? Aonde tem mais pessoas. Vocês entenderam? Onde tem muitas comunidades carentes. Turismo e turismo. Onde tem muito turismo. Gente, Bahia. Vocês acham que entra dinheiro na Bahia? Meu pai do céu. Dinheiro demais. E no Carnaval do Rio de Janeiro? Meu papai do céu. É dinheiro demais. E o capoeirista não pega nada. Ai, vocês precisam aprender, hein? O que é método MS? Maior é o que serve. Maior é o que entrega o conteúdo. Mais saber. Existem várias vertentes dentro do método MS, tá? Dentro de uma plataforma, a gente não vai falar sobre a plataforma aqui, não vou falar sobre isso agora, tá bom? Vai ser um outro dia. Período para prestação de contas. Normalmente quando você encerra o projeto... Repete de novo a pergunta que você falou baixo. Qual o período para a prestação de contas, né? Normalmente quando você encerra, o seu projeto tem que ter um período para acontecer, então você manda o cronograma junto com o projeto. Então nesse cronograma, a prestação de contas ela vai acontecer um mês após a finalização dele. Você tem 30 dias para prestar contas. Mestre, o centro comunitário que eu dou aula está com o CNPJ atrasado. Vai ficar difícil de captar recursos? Sim. Pode ser que ele seja barrado. Pode ser, sim. O que você precisa fazer? Já entra em contato com o contador urgente e já alinha. Pô, você tem um CNPJ, cara. Meu, você tem uma possibilidade assim... CNPJ tem de 6 projetos, no mínimo aí. Você pode escrever 6 projetos... Dependendo da lei. Dependendo da lei, no seu CNPJ. Fora que você pode escrever em leis diversas. Em leis diferentes. Então vai mandando pergunta aí, tá, gente? Tem uma outra aqui. Professor Marrom. Dou aula no espaço da prefeitura, mesmo assim posso pegar a grana? Pode, professor Marrom. Pode pegar a grana assim, mesmo dando aula no espaço público, tá? Ele falou que é voluntário lá onde tem a... Você é voluntário, moço? Moço do céu, tem um CNPJ e tu é voluntário?
Seja um voluntário que pega dinheiro, tá bom? Não tem nada de errado de ser voluntário. Escreve no seu CPF. Escreve no seu CPF, melhor ainda. Se o CPF, escreve nele, tá bom? Ó, outra coisa, Júnior. Gente, presta atenção. Se vocês são voluntários, gente, não é porque vocês não são voluntários, escreve no CPF de vocês. Ah, eu dou aula numa ONG, escreve no seu CPF. Ah, eu dou aula de graça aqui na ONG, escreve o projeto no seu CPF. Só pede cessação de espaço. Já era. Pede para a instituição assinar, que tá liberando espaço para você. Tá bom, eu dou aula aqui de gratuita, moço. Você fala, sessão de espaço. Você já tem um documento comprovando que você dá aula para a comunidade de maneira gratuita. Por isso vocês têm que ter documentação. Você só precisa da autorização por escrito, que está liberando espaço para você executar o projeto. Pronto, final. Essa live vai ficar no YouTube, vou deixar salvo em todas as plataformas. Ó, olha essa pergunta que legal. Dou aula para terceira idade, capoterapia. Tem como eu fazer o projeto? Meu pai do céu. Não tem como você fazer projeto, tem como você ganhar muito dinheiro, moço. Fazer projeto é mais fácil, vocês têm que ganhar dinheiro. Terceira idade. Imagina o valor que gera um projeto escrito para terceira idade. Gera pro cara que tá lendo, gente. Aff, Maria. E é difícil ter trabalho com terceira idade, né? Então, assim, é um projeto que gera muito valor. Porque são pessoas que necessitam de trabalho com elas. E elas não têm. Então... Já a gente vai dar um presente para vocês aí, hein? Fica aí na live. Ó, outra pergunta importante aqui. Não sei escrever projetos. Como faço para captar recursos? Pede para alguém escrever para você. Você pode pedir para o seu aluno, para o seu filho, para sua esposa... Mestre Ricardo de Sergipe. Mestre Ricardo, para sua esposa, para um filho, para um amigo, para um parente. Você pode pedir para qualquer pessoa. Não precisa ser você escrever o projeto. Tem várias pessoas que não sabem nem ler e escrever. Tem um cara que ele não sabe ler e escrever. Ele passou um projeto de milhões aí. Eu sei disso. Eu vi o projeto dele aprovado na plataforma. E ele não sabe ler e escrever. Eu preciso de ajuda com o nosso projeto de... Olha, trançagem, meu. Trança é cultura, tá? Você pode escrever projeto para captar dinheiro. Eu não vou falar de trança porque não está dentro da capoeira, mas eu vou fazer umas tranças na minha cabeça também. Mas pode escrever projeto sim, viu? Cultural. Pode escrever projeto. O que mais? Passa pro próximo. O de instrumentos. Peraí. Vivo de... fabrico instrumentos. Sou fabricante de instrumentos, tenho como captar? Ó, fabricante de instrumento. Você que é artesão. Vou falar só de instrumento de capoeira, qualquer outro instrumento pode. Vocês que são artesão, fabricam berimbau, atabaque, pandeiro. Fabricam berimbau, atabaque, pandeiro. Vocês podem captar recursos para a loja de vocês. Como artesão. Como artesão. E dá muita... E gente, Maria... Porque o artesanato ele é muito valorizado. Artesanato, gente. Artesão dá muita grana. Dá muita grana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês já viram... quem aí mora numa cidade litorânea que tem aqueles caras que fazem dreads, que fazem aqueles artesanatos... Artes da praia. Artes da praia. Vocês sabiam que aquelas feiras... Sabe as feirinhas que tem nas praias? Tudo aquilo ali é cultura. Tudo aquilo ali é cultura. Tudo aquilo ali pode ser projeto de captação de recursos. Tem muita gente que capta. Gente, só tem gente coitadinho que não tem conhecimento. Quem tem conhecimento não é mais coitadinho. Porque dá pra gente usar de tudo pra captar recursos. Na cultura dá, né? É terrível. Na cultura você consegue transformar praticamente consegue. Tudo em cultura e captar recurso. Ser competente para executar. Só isso que se exige. Ó, mestre, alunos que dão aula, alunos graduados que dão aula, usando o CPF, tem... Ter quanto tempo de projeto? 2 anos, no mínimo. No mínimo 2 anos, tá? 2 anos eles já podem... também vai depender, né? Tem algumas editais que pode ser que peça um pouco menos e tal, e às vezes nem pede nada, né? E às vezes ele participa, como é grupo, é coletivo, seu grupo de capoeira já existe há 10 anos e ele faz parte há mais de 5. Ele pode participar, porque ele vai representar o coletivo da escola. Olha aí, o Carlos tem um projeto Ginga na Praça. Escreve aí, Carlos, você capta dinheiro pro seu projeto? Escreve aí pra mim, Ginga na Praça. O nome é ótimo, hein?
Gostei do nome, Ginga na Praça. Mas escreve, você capta dinheiro? Olha aí, sou mestre sabonete de Jussara. Gostaria de saber como posso fazer para a prefeitura. Vou fazer um evento de capoeira para as crianças, que dou aula voluntária, não cobro nada. O que faço para conseguir? Eu, primeiramente, escreveria um projeto no edital, tá? Não iria na prefeitura. Faria um projeto no edital ou... Se você tem um CNPJ, como você falou, você pode ir no vereador, ele pode te colocar em contato com um deputado para captar a emenda parlamentar. E você capta a emenda parlamentar. Essa emenda, gente, se você tiver CNPJ, vem rápido para sua mão o dinheiro, viu? Se o CNPJ direta, né? É direta. Se o CNPJ tiver aí 2 anos, o dinheiro, 1 ano já, se eu não me engano, ele já consegue, porque eu tive uma reunião recentemente. Com 1 ano, o dinheiro vem na sua mão assim do dia para a noite, tá? É, coisa rápida. Não sabe escrever projeto, vem pro método MS. Olha o pequeno falando aí. Você descobriu, né, filha da mãe? Você sabe, agora tu sabe. Pequeno você não vem mais. Agora você sabe, né? Quem é artesão precisa de CNPJ? Não. Você pode escrever como CPF. Com CNPJ você vai ganhar mais grana, com CPF você vai ganhar grana do mesmo jeito, moço. Então você pode escrever projetos, você que faz berimbau, atabaque, você que dá aula em garagem da sua casa, você que dá aula na prefeitura, você que dá aula na praça. Você pode escrever projeto. Mestre, bom domingo, salve capoeira, é nóis, tamo junto. Não, está com pouco tempo, mas já estou com um projeto pronto. Ah, então bota pressão, escreve o projeto no edital para captar dinheiro, moço. Deixa de escrever projeto não. Agora é o seguinte, ó... Nós vamos fazer um sorteio. Vocês querem participar do sorteio? Só que vocês que vão escolher como vai ser esse sorteio. A gente precisa da ajuda de vocês. Eu vou explicar aqui e vocês vão escrever aí. Ó, nós vamos fazer o sorteio que é o seguinte. Eu e a minha esposa e a Vermelha, nós vamos ou escrever um projeto para vocês, ou nós vamos escrever um projeto para você, no seu CPF, no seu CNPJ, para a sua associação, seja quem você for, seja quem for você, a gente vai escrever um projeto. Desde que você tenha aí 2 anos já que você possa comprovar, né? Senão não adianta a gente escrever, a gente gastar energia, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ou a gente vai escrever o projeto para você, ou a gente vai auxiliar 2 pessoas a escreverem os seus projetos. O que vocês escolhem? Nós vamos sortear, gente. Nós vamos escrever o projeto todinho do zero para você, na sua cidade, no seu edital, tá? Ou nós vamos auxiliar 2 pessoas, 2 de vocês, a escreverem um projeto do zero. O que vocês escolhem? Escrevam aí. Vocês querem que a gente escreva o projeto ou vocês preferem que a gente auxilie 2 de vocês para escreverem o projeto do zero? Vamos ver aí a votação. Bora aí. Auxiliar 2. Auxiliar. Se você auxiliar, então auxiliar 2 pessoas. Auxiliar 2 pessoas. Escreve aí pra gente ver. Auxiliar 2 pessoas. Até agora só saiu auxiliar. Bora lá. Ou escrever o projeto 100% do zero para um CNPJ. Uma pessoa só. Ah, uma pessoa só. Com a ideia do mestre. Seria plausível ajudar 2 pessoas. Sim, bora lá. Vocês que vão escolher. Nós jogamos a bomba na mão de vocês agora. Quem manda é vocês. Porque a gente ficou muito na dúvida, né? Porque escrever projeto, ele necessita muita energia. Renate, só 1 ano de CNPJ não. O seu CNPJ já está válido, tá? Você já consegue captar recursos do governo, viu? Auxiliar, escrever o projeto, beleza. Bora colocar pressão, auxiliar 2 pessoas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou falar como que vocês vão fazer. Passa para a próxima aí. Como que vocês vão fazer? Dá um print aí. Aê, deram print? Show! Vocês vão marcar eu nos meus stories, que eu vou compartilhar os stories de vocês, tá? Isso já vai começar valendo, tá? Então vocês vão me marcar nos stories. Como escrever um projeto para o CPF. É simples, tá? É só o número do CPF. O resto, o que a gente fala é a própria plataforma. Como que vocês vão fazer? Eu vou postar agora
O auxiliar ganhou aí, tá ganhando aí. Auxiliar ganhou? Tá ganhando, só saiu. Até quem tinha votado em um só trocou a de ideia. Legal, legal. Vocês que estão escolhendo, tá? A gente já tá auxiliar 2 pessoas. Então vamos lá. O que, que vocês vão fazer agora? Eu vou explicar para vocês. Aguenta aí. A gente vai terminar a live e vocês vão ir na minha última postagem, que lá, o que, que vocês devem fazer? Vocês vão seguir as regras que tem lá. Vocês vão só seguir as regras, tá ok? Vai curtir a foto, se vocês quiserem compartilhar, vai estar valendo também. E vocês podem comentar quantas vezes e seguir o perfil e direitinho. Só seguir as regras. Vocês vão lá na foto agora que eu vou postar. Marca a gente no Stories aí, eu vou postar a foto agora. E vocês vão seguir as regras, que aí vocês já vão estar concorrendo. Lá na foto que eu vou postar, assim que acabar a live, estão todas as regras. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem, meu muito obrigado à minha esposa, né? Que eu sei o quanto é difícil para ela estar aqui numa live comigo. Meu muito obrigado. E muito obrigado a vocês que ficaram conosco até esse momento. Se preparem que nos dias... Você lembra os dias? 8, 9 e 11. 8, anota aí. 8, 9 e 11 de maio, nós faremos 3 lives ensinando todo o caminho de captação de recursos. Anota aí, 8, 9 e 11 de maio, ok? Se vocês não estiverem na live, só vocês não vão estar. Print novamente, então vamos lá, dá um print novamente aí. Marca a gente nos stories. Gente, chegou a hora de vocês captarem dinheiro. Vocês merecem. É um direito de vocês. É um direito de vocês captarem recursos. É um direito de vocês captarem dinheiro. É um direito de vocês. É um dinheiro da capoeira. Nós precisamos desse dinheiro. Vocês precisam desse dinheiro. E outra coisa, tá chegando o segundo semestre. Vocês vão começar a fazer eventos. Então, bota pressão. Corre agora e vai lá fazer o que tem que ser feito para você concorrer aí, ser um dos sorteados para a gente auxiliar vocês na escrita do projeto. Fechou? Um beijo. Vocês são amados. Eu sei disso. Um beijo gigante. Dá um beijo para eles aí, lindinha. Manda beijo pra galera. Vejo vocês do outro lado. É nóis. Pode acabar lá. Encontro vocês no projeto. Até mais, galera.